Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar da monarquia do Norte. A monarquia do Norte é uma revolta que se iniciou a 19 de janeiro de 1919 e que é o último instrutor das revoltas monárquicas. Portanto, ocorre pouco mais de um mês passado sobre o assassinato de Sidónio Pais e aproveita um momento de alguma crise política e de indefinição sobre o exercício do poder. Com o sidonismo tinha terminado a República Velha, portanto, os primeiros anos da República, os anos mais radicais, por assim dizer, e havia algum vazio de poder. Quem é que iria exercer a autoridade de Sidónio Pais? O exército, que tinha ganho grande protagonismo com o tempo de Sidónio Pais, movimenta-se e algumas unidades a norte do país, impulsionadas por uma figura que nunca desistiu de reinstalar a monarquia, Paiva Coceiro. Paiva Coceiro foi o homem que logo no 5 de outubro resistiu até ao fim, era aquele que já tinha tentado algumas incursões com algum quixotismo, uma figura de alguma forma quixotesca nesta fase da resistência monárquica à República, vai promover uma implantação do regime monárquico a partir do Porto. Isso vai durar 25 dias. É o tempo que essa monarquia dura e acaba, de alguma forma, até por cair às mãos de um presidente, Cândido Castro, que era monárquico. Portanto, não é ele a principal protagonista, mas acaba por ser o homem que vai estabilizar a República. Estes eram tempos, estávamos agora mesmo a comentar isto antes de ligarmos as câmaras, eram tempos particularmente turbulentos, mas ao mesmo tempo fascinantes. Jaime Nogueira Pinto, o vazio de poder criado pelo sidonismo, pelo fim do sidonismo, tem aquela tensão característica de saber se a República Velha, que aparentemente tinha acabado, e os seus protagonistas, particularmente o Partido Democrata, iam ou não regressar. E é isto que cria boa parte das tensões. Exatamente. E que os monárquicos, de alguma forma, aproveitam, porque o país não parecia... Quer dizer, o Porto vai aplaudir a monarquia e depois a seguir vai aplaudir a restauração republicana sem grandes... Sim, sem grandes... Bom, mas isso também, nós, vindo mais perto, temos aquela famosa ida, acho que do Dr. Marcelo Caetano, a um jogo de futebol onde foi aclamadíssimo, poucos dias antes do 25 de Abril. Temos o próprio Dom Manuel, exatamente, que vai ao Porto também, pouco antes do 5 de Outubro, e também é triunfalmente aplaudido. Portanto, enfim, Nosso Senhor Jesus Cristo... Aliás, nos primeiros dias... Nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, já falava dessa volatilidade e volubilidade das multidões, não é? Que quando entra em Jerusalém e a seguir, passados uns dias também, vai para o seu martírio. E os mesmos, naturalmente, que o aclamavam, estarão lá também a gritar. Não, mas o que se passa aí, quer dizer, o sidonismo criou uma espécie de terceira solução entre o que era, digamos, a atribuição o que era a luta entre monárquicos e republicanos no sentido de uma restauração. É preciso ver que quer entre monárquicos, quer entre republicanos, já ia amortecendo esse significado propriamente do regime político no sentido da forma de sucessão, quer dizer, entre os republicanos, chamamos assim, autoritários ou da direita, e os monárquicos também dos integralistas, havia talvez mais proximidades que entre os parlamentaristas republicanos ou os esquerdistas republicanos e os parlamentaristas monárquicos. Portanto, as divisões ideológicas no sentido, enfim, do Estado, de um poder presidencial mais forte, isso com o sidonismo tinha, de certo modo, tinha-se revelado com o sidonismo, porque o Sidónio, no fundo, vem ter apoios, exatamente, de monárquicos, de republicanos, de católicos. Portanto, faz uma espécie de rassemblement, não é? Uma espécie de frente essencialmente definida contra o quê? Contra o partido, contra Afonso Costa, contra os democráticos, não é? Que de facto exerceram, de um modo geral, de uma forma bastante
violenta e até autoritária, não é? E usando muito aquele poder da rua, não é? Mobilizando as carbonárias, mobilizando, de facto, aterrorizando, de certo modo, os seus inimigos. E, portanto, aquilo de que o país, de certo modo, estava mais cansado e que o sidonismo pôs na ordem era exatamente dessa espécie de ditadura da rua dos democráticos, e esfiada e representada essencialmente por Afonso Costa. Afonso Costa já, de certo modo, tinha ido à vida e ia ficar já por Paris a partir desta época, mas há muito medo, a seguir à morte de Sidónio, há um certo receio nas forças conservadoras e católicas e monárquicas, e há um certo receio de que volte exatamente a tal República Velha, com, enfim, todo esse caciquismo violento do Partido Democrático. E, portanto, isso leva, entretanto, criaram-se as juntas, uma série de juntas militares, não é? Em vários, quer dizer, no Norte, no Sul, etc. E há vários comunicados até nesse sentido, de dizer, chamar a atenção para estarem todos atentos e mobilizados para impedir exatamente esse regresso da tal República Velha. E, portanto, cria-se ali um clima de alguma tensão. É evidente que o Sidónio tinha representado uma grande esperança para muita gente. E, portanto, há um grande choque, cria-se ali uma espécie de vazio. E é aí que, enfim, como acontece muitas vezes nestas coisas, há uma tentativa da área monárquica que também, entretanto, acaba por esteve sempre bastante dividida. E até com coisas um bocadinho ambíguas e equívocas, quer dizer, o rei Dom Manuel II foi para a Inglaterra. Os ingleses, que nessas coisas foram sempre muito hábeis e muito, por um lado, mantiveram sempre bastante. Mas o rei, vamos lá ver, o rei sempre se distanciou bastante de Paiva Conceiro. O rei sempre o rei nunca queria era estar sossegado queria paz no e seu sossego. exílio. Eu acho que verdadeiramente ele não queria a coroa. Exílio, de vez em Ao menos não quando queria o poder. o rei da Inglaterra de vez em quando convidava para as corridas e para os jantares, e portanto ele estava ali numa santa vida e não queria confusões. E portanto nunca favoreceu, quer dizer, embora curiosamente o Conselho também não era um integralista, quer dizer, os integralistas tiveram sempre, enfim, já vinha de longe, não é? Portanto, tiveram sempre uma certa reserva e só a partir de facto dos acordos com a ala miguelista é que, enfim, passaram a aceitar, de certo modo, e muito a contrecar o Dom Manuel. Mas portanto, ele foi ali mais uma espécie de controlador indireto, não é que o estivesse a fazer, digamos, de má fé, mas de certo modo era um controlador dessa violência eventual. Aliás, com outro aspecto também muito ambíguo, que era a própria Espanha, não é? Onde parte destas, é evidente, para se fazer qualquer ação militar ou qualquer ação política ou militar em Portugal, tem que se partir sempre de Espanha. E os próprios governos espanhóis monárquicos, não é? Sempre foram também de uma grande ambiguidade, numa das incursões, na primeira, se não estou em erro, exatamente nas vésperas, praticamente capturaram ou ficaram com uma série de armamento que ia para os incursionistas, que tiveram que entrar em Portugal eram 1.200, tinham 200 armas, portanto, tudo isto com aspectos até um bocadinho folclóricos e ridículos. Paiva Conceiro era um homem muito corajoso, mas, aliás, já o tinha mostrado no 5 de outubro, com comportamentos curiosíssimos em termos de aquele célebre episódio, enfim, estudei isso por causa do meu livro sobre a República. Paiva Conceiro tem no 5 de outubro aquela coisa extraordinária, que é quando lhe telefonam para... Ele estava em Cascais ainda estava a passar, enfim, a temporada, a 5 de outubro, ainda estava em Cascais, estava em casa dos sogros, que eram os condes de Paraty, que viviam na Avenida Valbon, em Cascais, e quando telefonaram, ele comandava a bateria móvel de Queluz, da artilharia, que era com o regimento de artilharia 1, não é? Que os republicanos tomaram logo na noite de 4, não é? Com o Machado Santos e os sargentos tomaram as peças e levaram-nas para o Parque Eduardo VII e para a Rotunda, e depois havia a artilharia dos navios, não é? Ora bem, a única artilharia, portanto, que fica à disposição do governo é essa bateria móvel de Queluz, que é comandada pelo próprio Paiva Conceiro. E quando
na noite, à madrugada, pá, às 4h30 ou 5 da manhã, telefonam para a Guarda Fiscal, para o posto da Guarda em Cascais, para irem avisar o senhor Major, era Major, não era na altura, Major Paiva Conceiro, de que há uma revolução e, portanto, que ele vá depressa para o quartel. Ele não vai depressa para o quartel, não requisita um automóvel, não se mete num automóvel, faz exatamente o que fazia todos os dias, que é apanha o comboio das 6h15 em Cascais, vai até Paços de Arcos de comboio, sai em Paços de Arcos e depois vai a pé, comia todos os dias de Paços de Arcos para aquela luz, quer dizer, chega àquela luz, são para aí 10h30 ou 11 horas da manhã, já, quer dizer, portanto, tudo isto é um personagem curiosíssimo nesse aspecto. Mas não tinha sentido de urgência. Não tinha sentido, não, são coisas interessantes. Não, mas depois a seguir... Era um homem muito valente, aliás, muito valente, sem dúvida, muito leal, muito fiel, bastante ingênuo politicamente, não é? Mas era uma pessoa determinada e de princípios. E depois toda esta monarquia do Norte, um bocadinho quando a gente conhece um bocado o clima e o ambiente, percebe depois que tudo isso, quer dizer, não há um comando único. Quer dizer, essas divisões, por exemplo, entre os integralistas e os liberais, digamos assim, continuam, não é? Durante todo este conjunto de alguns dos integralistas, o caso ai, Cristo, agora estou o principal, o Sardinha, exatamente, o António Sardinha. O António Sardinha e o Monsaraz também se metem ali, andam de um lado para o outro, vão para o Porto. Portanto, há aqui uma grande falta de planeamento central e, portanto, isto vai atuar sempre. Os democráticos também, quando depois têm as primeiras conspirações e as primeiras coisas, como o 7 de Fevereiro, contra a ditadura militar, também funcionam assim, quer dizer, há, portanto, sempre nestas revoltas em Portugal, há sempre um desconexo, um fator humano que é muitas vezes tem, não sei se nos outros sítios naturalmente também são assim, só que a gente não sabe às vezes esses detalhes que aqui vai conhecendo. Mas, portanto, é nesse clima de, por um lado, de insegurança, de boatos, de receios, que surge, de facto, muito mal enjorcada, como poderíamos dizer, toda esta tentativa de restauração. Porque, exatamente, no fundo, existe o próprio beneficiário da restauração, parece que não está muito interessado, porque não quer... Não, mais do modo de interessado, ele mesmo deu indicações de que não queria... Ainda houve aquela ideia de que ele fosse para o Porto, mas quer dizer, também estas coisas, é evidente que se o próprio não se mexe muito, o entusiasmo é... De qualquer maneira, portanto, é uma conspiração e é uma revolta que é muito mais... não tem muita iniciativa, quer dizer, é muito mais ao sabor da provocação e até do receio, sobretudo em Lisboa, quer dizer, o que leva aquela ida completamente inconsequente para Monsanto, não é? É sobretudo as pessoas que estão em Lisboa que têm medo de ser objeto de represálias e de ataques, etc. Portanto, é toda uma conspiração e uma movimentação, enfim, que tem o seu quê, como todas as causas perdidas, tem sempre um certo romantismo, e depois tem muitos atos individuais de valor e de coragem e de dedicação, claro que também todas essas causas acontecem, mas de facto do ponto de vista quer de planeamento, quer de execução, etc., é tudo muito mal construído, articulado, realizado, e por isso, de certo modo, fracassa, quer dizer... Isto que é a última grande revolta monárquica acaba por ser, do ponto de vista acaba por ser até relativamente pouco sangrenta, não é? A revolução mais sangrenta de todas foi a revolução que levou Sidónio ao poder. Sidónio ao poder. Esta é uma... Enfim, depois o 7 de Fevereiro é mais... O 7 de Fevereiro tem mais baixas. Isto acaba por ser relativamente pacífica, a própria saída do Porto também não é muito não dá lugar a grandes batalhas, a grandes trocas. Mas houve mais de uma centena de mortos e muitos feridos, e houve uma guerra civil. Sim, mas não chegou a ser uma guerra civil. Uma guerra civil com vários teatros, porque nós temos que ver aqui uma coisa. Este fim abrupto do sironismo já vinha com assassinatos, já vinha coincidindo com
certas tensões dentro do campo sionista. O que é que faz o sionismo? Basicamente, com a não candidatura dos evolucionistas, dos unionistas e do Partido Democrático às eleições, compõe com o Partido Nacional Republicano uma maioria no novo Parlamento, onde havia igualmente deputados monárquicos e deputados católicos. Praticamente o Partido Democrático entra num certo ocaso político e, coincidindo com também o exílio de Afonso Costa em Paris, e os unionistas de Brito Camacho e os evolucionistas de António José de Almeida tendem, a partir daí, a fundir-se numa união liberal, num espaço liberal republicano. Pois bem, quando precisamente se dá o assassinato de Sidónio, o campo sidonista que vai reagir é um campo que está um pouco dividido. E há uma tensão nesse campo entre um militar, que é Tamagnini Barbosa, que tinha sido ministro do governo de Sidónio e que vai acabar sendo primeiro-ministro, e a escolha de um novo Presidente da República, que é o Ministro da Marinha do governo de Sidónio, o Almirante Cândido Castro, que era um monárquico passivo, mas um monárquico passivo. Eu penso que a ideia da escolha do Almirante Cândido Castro para Presidente, porque ele vem a ser eleito ainda no Parlamento sidonista como Presidente da República, pelo facto de ser um monárquico, é para que isso não perturbe o voto dos deputados monárquicos. Portanto, é aí uma tentativa de compor alguma coisa. Tamagnini Barbosa faz um governo já um pouco em tensão com o líder parlamentar do Partido Nacional Republicano, que é Egas Muniz, que tem uma visão menos militar, mais política desse espaço político do sidonismo. O governo de Tamagnini Barbosa começa por não agradar muito aos monárquicos. Porquê? Porque o governo de Tamagnini Barbosa não inclui nenhum dos militares das juntas que se formaram no país e que, de certa forma, avançam com a hipótese de uma restauração monárquica, embora não muito orgânica. E isso leva a que haja o pronunciamento de Monsanto, com dois militares de muito prestígio pelas guerras e pela administração nas colónias, João de Almeida e Azevedo Coutinho. Esse movimento de Monsanto apesar de ter tido apoio em algumas das unidades militares em Lisboa, é contido por uma contra-reação militar, a Guarda, a Marinha e de populares que são mobilizados no campo pequeno, fazem milícias, armam-se batalhões de académicos e assaltam Monsanto, e o movimento de Monsanto, digamos, não vai eclodir. Mas como Tamagnini... E tudo isto se passa ainda antes da monarquia, não é? Sim, isto é o acontecimento, digamos, o acontecimento número 1, que é a 14 de dezembro, é o assassinato de Sidónio. Isto passa-se a 23 de dezembro. A 10 de janeiro vai ocorrer uma outra reação ao governo de Tamagnini Barbosa, que é a reação, digamos, de dois tipos de republicanos que fazem uma intentona militar em Santarém, até porque são militares, e conseguem o apoio de quartéis à volta, Abrantes, Tomar. E essa intentona, que é capitaneada por Álvaro de Castro, mas que também tem, paradoxalmente, Cunha Leal, são ambos militares, não esquecer, a Primeira República é passada por político-militares em toda a sua existência, daí uma das razões acrescidas da sua instabilidade. Essa intentona critica o governo de Tamagnini Barbosa por não incluir democráticos nem republicanos que não sejam aqueles conotados com o sidonismo. Porque o sidonismo, é preciso que se diga, é uma direita republicana. Mas é republicana. E o de Sidónio é republicanista. E, consequentemente,
essa direita, se é certo que não vê com bons olhos o desafio dos revoltosos de Santarém, também não viu com bons olhos o desafio dos revoltosos de Monsanto. Dos monárquicos. E é perante o que acontece em Santarém e a situação do país que se vai dar o outro movimento, que é a Monarquia do Norte, que esse só se dá a 19 de janeiro, com Paiva Couceiro. E aí é que há um enquadramento mais político, porque é formada uma junta governativa, Paiva Couceiro é regente, constitui um governo, legisla, faz a restauração da Carta Constitucional, o que é um pouco paradoxal, porque os apoiantes da Monarquia do Norte detestam a monarquia constitucional porque preferem uma monarquia antiliberal, orgânica, tradicionalista e não se reconhecem muito em Dom Manuel II, porque Dom Manuel II até nunca deu bem luz verde a este golpe, entendia que ele devia ocorrer, porventura, depois de concluído o Tratado de Versalhes, para que fossem restituídas algumas parcelas às antigas colónias portuguesas e, portanto, achava que esta perturbação poderia prejudicar a capacidade negocial de Portugal no fim das discussões do Tratado de Versalhes. Portanto, o movimento alastra, porque há muitas cidades do Norte e guarnições militares, praticamente o Norte todo. Sim, com exceção de Chaves. Sim, com exceção do Reduto de Chaves. E depois é, no fundo, um Presidente da República monárquico e ainda Tamagnini Barbosa e o seu governo que, procedendo a rotações nos comandos militares, vão, em primeiro lugar, sufocar a rebelião de Santarém, como já tinha sido sufocada, porventura não pelo governo, a rebelião de Monsanto. E vão organizar uma frente militar com um Estado-Maior militar que vai avançando sul para norte até cercar as posições no norte e cercar o porto de Paiva Couceiro. E aí é interessante ver como dentro do porto de Paiva Couceiro é o jovem capitão João Sarmento Pimentel, que era republicano, da esquerda republicana, quem organiza dentro do Porto a Guarda Nacional Republicana e por dentro dá uma ação de surpresa, uma espécie de contragolpe interno de surpresa que também acaba por ser essencial para fazer reduzir a monarquia do Norte e fazer acabar com esse processo. Só que a consequência de tudo isso é que a coligação sidonista também se desfaz e o governo acaba por ser substituído por um governo José Relvas, que é um governo de concentração republicana no sentido da República antecedente e que restaura a Constituição de 1911 e que até pela primeira vez inclui um socialista como Ministro do Trabalho. Portanto, é um governo que dura pouco tempo, porque a seguir vai haver eleições, mais à frente essas eleições vão ser ganhas pelo Partido Democrático, já não de Afonso Costa, mas de António Maria da Silva. É muito interessante ver como o campo democrático também sofre uma mutação. No fundo, evolucionistas e unionistas de Camacho e de António José de Almeida vão fundir-se na União Liberal Republicana de António Granjo e depois, mais à frente, com outras lideranças, vai aparecer também no apoio à União Liberal Republicana um fator estranho e novo, que é a Guarda Nacional Republicana, de Liberato Pinto e de Zé Maria Coelho, que também acedem ao poder nesse contexto. E que se vão tornar decisivas nos anos que vêm a seguir, não é? Os anos que seguem são um fator absolutamente determinante. E António José de Almeida, que se demite do Partido Evolucionista e se proclama independente, é eleito Presidente da República com uma coisa a que todos atribuem grande importância, que é uma revisão constitucional que permite ao Presidente da República dissolver o Parlamento.
que é uma coisa, aliás, feita com a ideia de dar estabilidade política, mas que acaba por provocar ela mesma imensos pronunciamentos sobre o Presidente para que o Presidente demita o governo existente, convoque eleições e abra alternativas. Só que as alternativas passam a ser alternativas na pequena República, a nova República Velha, como se batizou essa República por contraposição à República Nova de Sidónio. E a contraposição é entre um bloco de uma esquerda reformatada do Partido Democrático, com António Maria da Silva, depois também esse bloco liberal com Cunha Leal, depois Ginestal Machado, António Granjo, e uma cisão dessa União Liberal, que é o Partido Reconstituinte de Álvaro de Castro, que tinha sido, Álvaro de Castro, aliás, um dos golpistas do golpe de Santarém e que também é um militar. E daí para a frente vai iniciar-se um período de curta duração de governos, porque há uma crise financeira muito grande, há as consequências da guerra, há um problema de abastecimentos, há uma enorme dívida, há um enorme déficit na balança de transações correntes, há a pneumónica e imensas epidemias, portanto a situação do país é uma situação muito complexa e muito confusa. Agora, temos que ver que o campo monárquico, no sidonismo, já tinha dificuldades porque era cooptado e aceito, mas não liderava. Com o pronunciamento, sobretudo de Monsanto e depois da monarquia do Norte, que é feito por oficiais que eram românticos, que eram figuras que tinham enorme popularidade, mas que tinham, porventura, um pensamento político pouco estruturado, o Paiva Coceiro, o Paladino. Depois, o integralismo lusitano, que procurava doutrinar, mas o integralismo lusitano também divide o campo monárquico, porque estabelece uma cisão com a própria Casa Real e com o rei. Ou seja, há também um enfraquecimento do campo monárquico. Por isso é que um político conservador, criador do Partido Nacionalista Católico, que é Jacinto Cândido, natural da Ilha Terceira, critica muito o pronunciamento de Monsanto. E até se pode dizer um pouco que o pronunciamento de Monsanto e a monarquia do Norte vêm por fim à expectativa de uma restauração monárquica em Portugal. Praticamente nunca mais houve nada. Porque a partir daí as opções conservadoras que existiam era um regime presidencialista forte. Sim. Foi o projeto Sidónio. Era também uma restauração monárquica, mas uma restauração monárquica, se aparecia ser uma coisa conservadora perante a República, para muitos conservadores não era, porque era restaurar a monarquia constitucional, a monarquia constitucional que tinha parlamentar, expulso as ordens religiosas, que tinha feito perseguições políticas à Igreja. Exatamente. E, portanto, e que tinha a figura do Manuel II como rei, que também não era uma figura... Como descendente. Sim. Como descendente. Não era uma figura que tinha por trás de si também a maçonaria na sua versão monárquica. Exatamente. Portanto, não era muito apelativo. Então, também a formação de um partido de massas de direita também não é algo que esteja na ordem do dia. Então, o que é que resta? Restam duas coisas. Resta o pronunciamento militar e a ditadura militar. E a ditadura militar também não quer a monarquia. E depois resta uma solução, saída do nacionalismo católico, da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que acaba por fazer uma espécie de pacto pragmático num regime autoritário, civil, em que às Forças Armadas é dado o lugar de presidência da República. Não há um partido político de massas, há o controle através da administração pública, civil e militar. Mas isso será mais adiante. Sim. Mas com o déclenchement, o que dá o impulso é uma ditadura militar. E essa ditadura militar, no fundo, é algo que começa a ser muito maturado nestes fracassos do pronunciamento monárquico, como instrumento adequado. Só que a ditadura militar também depois revela a sua ineficácia porque não tem capacidade de governação. Continua na linha de endividamento,
não tem visão política geral, está muito circunscrito às questões internas. E então aí é que a ditadura militar acaba por suavemente se entregar, é o papel de Carmona, a um ditador civil a troco de preservar uma função simbólica na presidência da República. Mas a hipótese monárquica não acontece, porque essa ditadura militar é republicana e porque o regime que se segue também é republicano. Embora possa admitir a colaboração individual dos monárquicos que queiram apoiar esse regime. Mas, portanto, o Monsanto e Paiva Coceiro, Azevedo Coutinho, João de Almeida, mais o integralismo lusitano, dão um passo que é quase um passo fatal para o fim da monarquia, para a hipótese de um regresso da monarquia. E é por isso que muitos deles, mais à frente, até vêm a estar em conflito com o Estado Novo. E mantêm-se em conflito com a linha liberal da sucessão monárquica, que também acaba por não ter sucessão, porque Dom Manuel II não tem herdeiros. Portanto, aí também se cria um vazio que, porventura, teve, neste episódio da monarquia do Norte, o ponto central da sua fagocitação interna e da sua implosão. Estas divisões entre os monárquicos eram divisões que ainda remetem para o que vinha do século XIX? São variadíssimas divisões, vamos lá ver, são muitas divisões. Primeiro, é preciso ver que, numa primeira fase, a questão da monarquia e da república põe-se exatamente na questão da sucessão. Não há uma consciência, até o integralismo lusitano não há, quer dizer, há um miguelismo, há uma certa tradição miguelista, há uns escritores, mas não é propriamente uma afirmação, uma consciência política, uma ideologia alternativa, uma doutrina alternativa. Com o integralismo, que está muito filiado no movimento morrazista, quer dizer, no fundo a grande reviravolta que se dá no pensamento, e que vem de França, curiosamente, aqui também as coisas normalmente vinham de França, ou da esquerda ou da direita, mas a grande volta que se dá é que a partir do Barrès, de Maurras, mas sobretudo de Maurras, e da Action Française, e portanto Maurras, Banville, do Daudet, portanto essas fazem, quer dizer, criam um movimento, que é um movimento que aparece na Espanha, com a Ação Espanhola, que aparece, por exemplo, na própria América do Sul também, quer dizer, é um movimento que tem como pilares fundamentais a ideia da monarquia, mas é de uma monarquia autoritária, digamos assim, a ideia do catolicismo, mas é um catolicismo mais depressa, quer dizer, é um catolicismo mais depressa de organização, mais depressa de poder do que propriamente um catolicismo evangélico, e é depois uma linha, digamos, conservadora em termos de tradição, aliás, o Maurras dizia muito isso, porque somos nacionalistas, somos monárquicos, somos patriotas, somos monárquicos, não é o contrário, quer dizer, achamos que a monarquia, portanto, é a tal história da dedução à monarquia, é dizer, a monarquia é o regime que mais convém, pode dizer-se uma opção republicana, que surgiu exatamente, de certo modo, a monarquia é o regime que mais convém, aliás, até por uma coisa muito importante, estes movimentos nascem em países onde já não havia monarquia, que por acaso eram só 3, não é? Na Europa, que era a Suíça tem pouco, mas que era Portugal, é a França e depois Portugal, é muito curioso que é onde. Ora bem, essa ideia que vem muito também, lá está, que é uma ideia também de uma monarquia orgânica, tradicionalista, e que tem a ver, por exemplo, muito com a própria monarquia prussiana, e que, aliás, os franceses, a reviravolta dos nacionalistas franceses é quando são derrotados pela Prússia, eles dizem, não, eles ganham porque têm instituições mais fortes que as nossas. E aqui o integralismo tem, de facto, uma força grande, não é? E aliás, não é também o próprio Salazar. Mas esse integralismo tem, inclusive, componentes que não são apenas, tem também uma componente
cultural, não é? Tem uma componente cultural muito importante, quer dizer, aliás, fazem a revisão histórica, são eles que fazem a revisão histórica, sobretudo daquelas personalidades que historicamente tinham sido muito atacados pela historiografia liberal, sei lá, desde o Dom João III, a Dona Maria, sem dúvida, a Dom Miguel, portanto há uma longa revisão histórica e depois, para além disso, por exemplo, há outros monárquicos que não se enquadram nem nos integralistas nem nos liberais, que é o caso de Caetano Beirão, de Alfredo Pimenta, quer dizer, portanto há ali um movimento de facto muito forte, mas que divide, de certo modo, porque aliás, até se vê isso, por exemplo, nas memórias do Conde de Mafra, do Tomás de Melbrenner, a distinção, por exemplo, entre os monárquicos, que seriam os liberais, e os talaças, que eram de facto a linha dura, não é? Portanto, que era uma linha que também vinha do miguelismo e que de facto depois é doutrinada. Agora, como Mas já essa linha não tinha essa ideologia, digamos, era uma linha mais... Não tinha, era uma linha costumeira, quer dizer, queriam o rei, queriam a restauração, ainda hoje há muita gente assim. Portanto, não era propriamente uma questão de fundo, quer dizer, não era propriamente uma questão de fundo ideológico, que é o que passa a contar no século XX, a partir sobretudo, não é? A partir sobretudo da Revolução Russa e da Revolução Fascista e todo esse movimento de radicalização na Europa. Os conteúdos passam muito mais a contar que as formas, não é? Agora, como o João Miguel estava a dizer, de facto, isto tudo fragmenta, não é? Dá um grande fragmento, mas também dá uma mudança de perspectiva do que é importante. E o que é que começa a ser importante é a questão da ordem, é a questão da dívida, é a questão da desordem nas ruas, é também um certo medo que começa a aparecer nas classes médias, nas classes altas, sem dúvida, mas das próprias classes médias, com a questão da Revolução de Outubro. Portanto, tudo isso são fenómenos que vão... Aliás, o Salazar nisso é muito claro. O Salazar, logo num discurso do princípio, quando chega a chefe do governo, faz um discurso, que é um discurso muito interessante e muito importante, que é as forças políticas e a Revolução Nacional, onde ele diz que não vai restaurar, é já depois da morte do Dom Manuel, onde ele diz claramente que não vai restaurar a monarquia, e aproveita o ensejo para dizer que com a morte do Sr. Dom Manuel acabou, quer dizer, e diz o mesmo em relação aos católicos, quer dizer, que se querem fazer política que vão para a União Nacional, ou então dediquem-se à ação social, quer dizer, portanto há aqui uma conjugação, e eu aí até diria mais, o Salazar tem até muito tarde, e praticamente é por isso que ele fica muito inseguro, sobretudo depois de 61 e do golpe de abril dos generais, não é, do Botelho, porque para ele o rei dele, o poder constituinte dele, chama-se Forças Armadas Portuguesas, que é de facto toda aquela gente, a gente vê muitos nomes que vê, por exemplo, já nestas tentativas da monarquia do Norte, todo aquele movimento do sidonismo, etc., de vê-os depois a conspirarem exatamente para a tal ditadura militar, que à partida nem sequer tem uma marca ideológica muito forte. Aquela ideia, ordem nas ruas, acabar com a confusão dos partidos, etc. Portanto, e é de facto depois o pensamento de Salazar, que lá está, é um pensamento tributário das encíclicas e da chamada democracia cristã, que era muito pouco democrática, não é? A dos papas, e é também o morrazismo, quer dizer, Salazar nisso tem muito aquele empirismo organizador do Morraz, quer dizer, agora não restaura a monarquia, aliás, exatamente por esse mesmo empirismo, porque acha que não é preciso e nem sequer é conveniente, até porque talvez tenha visto que não tinha, quer dizer, que no país não era uma questão importante, quer dizer, o Salazar nisso é muito frio e é muito pouco, é o governante talvez menos romântico que apareceu em Portugal, é completamente lúcido, racional, e portanto diz isto é uma questão que acabou, está passada. Está passado e não vai repegar isso. Agora, de facto, eu concordo um bocadinho. Monsanto, nesse sentido, Monsanto e a monarquia do Norte, é o fim, mas quer dizer, é o fim porque o problema já não era importante. O que eu acho é que a questão já não era importante nesse momento. Já tinha deixado de ser importante. Porque é que, na questão da monárquica, há a questão, podemos dizer, preocupa os políticos, os intelectuais, a questão do regime, mas depois também, muitas vezes, há a questão afetiva, que é mais a questão do povo, não é? O povo
nas várias revoltas que houve, nas incursões do Paiva Coceiro, na entrada dos Montes, depois nesta monarquia do Norte, nunca pareceu ser uma questão que o mobilizasse particularmente. Quer dizer, pensei, o povo estava preocupado com a pneumónica, com a fome, com a... O povo havia dois povos. Claro. Havia o povo urbano e o povo urbano, exatamente. Que seguia os caciques e os agitadores republicanos com algum poder de fogo. Sim, sim. E havia o povo rural que seguia os padres, que seguia, no fundo, a igreja, que seguia as casas senhoriais. Exatamente. As casas senhoriais também estavam um pouco divididas já em relação à própria monarquia, pela Guerra Civil de 36, porque uns eram miguelistas, os outros eram liberais. E os liberais eram os que estavam... Os miguelistas eram poderosos e tinham dinheiro, tinham muito dinheiro. Poder. Mas os miguelistas, pelo facto de ser uma monarquia, também não ousavam conspirar muito ativamente para derrubar essa monarquia. Nem sequer fizeram um partido. Da Carta Constitucional. É muito curioso. Os miguelistas não fazem um partido. Parte foi banida do país. Teve que tinham um jornal que era a Nação, mas não aliás, tinham... é uma coisa que é paradoxal na monarquia do Norte é restaurar a Carta Constitucional, que precisamente tinha o banimento do ramo miguelista, logo como artigo da Constituição. Portanto, há esse equívoco. Agora, esse período é um período vivido intensamente, porque um dos exemplos mais interessantes dessa trajetória é, porventura, António Sardinha, que tem uma biografia fascinante, porque ele começa por ser um radical republicano. Exato. Como o Pimenta, como o Alfredo Pimenta. Que em 1912 se converte à monarquia e ao catolicismo. E depois passa a ser um dos teóricos principais de uma monarquia ideal. Exatamente. Porque o grande problema dessa corrente doutrinária do integralismo, que também tem várias nuances, não é? Uniforme, é a de, número um, ser partidária de uma monarquia não se reconhecendo na dinastia que está no poder, no ramo liberal. E, por outro lado, mais à frente, com a morte de Dom Manuel II, não tendo herdeiro, sucessor. E a cooptação por Dom Duarte Pio é algo que também não é feito sem trauma. Porque, por exemplo, o Paiva Coceiro já tinha feito em 1911 e 1912 duas incursões monárquicas no Norte. O Paladino, chefe das colunas que fizeram essa incursão em Vinhais e em Chaves. E já nessa altura ele tinha a bandeira, era a bandeira azul e branca, mas sem coroa. Querendo com isso dizer, depois veremos quem será o rei. Ou seja, não é um combate feito em nome de um herdeiro ou em nome de um rei destornado. Claro. É algo cerebralizado, intelectual, vivido muito como doutrina. E é uma monarquia que tem... o plebiscito. É uma monarquia... Sim, ele tinha a ideia do plebiscito. Ele pediu, ele aliás, logo a seguir ao 5 de outubro, ele logo a seguir ao... Para instaurar uma nova monarquia, que não é o ramo liberal da dinastia de Bragança. Portanto, é um monárquico sem rei. Exatamente. É um monárquico com monarquia, que quer redefinir como monarquia antiliberal, organicista, municipalista. Isso até vai acontecer à Action Française mais tarde também. E não é verdadeiramente alguém que defenda a restauração de um rei, como, por exemplo, em Espanha havia os defensores da restauração de Alfonso XIII. Mas também havia os carlistas que não... outra. Quer dizer, tinha outro rei. E depois também houve o franquismo, que quando foi uma espécie de... quis instaurar uma nova monarquia, educando de que ele é regente para futuro rei. De que ele é regente. E considera-se regente da instituição, mas não da dinastia, embora sendo a mesma interrompida para uma reeducação. É uma instauração. Não era o rei que o Juan Carlos é o jovem que vai ser falangista. Para depois poder ser rei, que vai ser reeducado no franquismo para poder depois lhe ser concedida
facilidade Instauração. instaurar uma nova monarquia, não restaurar, não. E o rei legítimo abdica a favor do filho. Aliás, numa cerimónia lindíssima em que diz viva o rei, que é o seu filho, sucessor, mas numa cerimónia em que ele abdica da linhagem, daquela linhagem Bourbon, como continuidade institucional do Estado. Portanto, aqui em Portugal isso não se chegou a verificar. Mas passou-se um pouco no campo monárquico. E depois também há uma coisa que mais à frente é muito invocado, que houve um pacto entre as correntes monárquicas. Sim, o Pacto de Paris. Bom, e de Dover e de Paris. Mas o problema é que a questão da monarquia num Estado não é uma questão que possa só dizer respeito a quem se considera monárquico, é uma questão do Estado. Isto é, o rei não é alguém que seja escolhido, nem nunca foi na história de Portugal, embora as dinastias tivessem mudado, por um clube de monárquicos. Porque é uma questão de Estado. O rei é um chefe de Estado. E uma restauração monárquica a ser assumida é uma restauração que tem que ser assumida por todo o Estado. Não pode ser assumida só, digamos, por uma corte, por um grupo restrito. É uma questão muito mais vasta do que aquilo que os próprios monárquicos alguma vez podem imaginar. Sim, e, portanto, a redução... verdadeiramente não se coloca. Mas a redução da questão monárquica à questão de quem arbitra a sucessão na linha por um grupo restrito, em regra, não é triunfante. Em regra, é exilante. É o que leva a uma menorização dessa alternativa. E foi um pouco a redução dessa problemática a esse círculo muito restrito que acabou por fazer perder à ideia monárquica vitalidade em Portugal depois da queda da Primeira República e até mesmo depois da restauração do sistema democrático, porque a questão a ser vista com fundamento é uma questão de Estado e só pode ser colocada nesse nível. E o que fomos tendo foram monárquicos que até se firmaram mais pelos seus pergaminhos democráticos do que propriamente... A partir de uma certa altura. A partir de uma certa altura. E os próprios monarcas houve durante um certo período... O Salazar fez, aliás, uma coisa muito interessante nesse aspecto. O Salazar, todos aqueles grupos que havia, aqueles grupos com umas tendências fascistizantes, os monárquicos, o Salazar tinha gente, mais em todos esses grupos, tinha sempre uns que eram mais salazaristas que o grupo onde estavam. E foi através disso que ele foi controlando e também foi controlando. A própria censura foi daí que ele foi controlando. E a forma como lidou com a fundação da Casa de Bragança. A fundação da Casa de Bragança é uma fundação do Estado. Não é uma família dos descendentes, não é uma fundação dos descendentes da família Bragança. É uma fundação do Estado português. E foi negociada com um monárquico que era mais fiel ao Salazar do que era a monarquia. Era o sistema. E fez uma fundação do Estado português republicano, que aliás teve a particularidade de ter como último presidente o que seria o atual Presidente da República. Exatamente. Bem, entretanto, o nosso tempo esgotou-se. Reencontramos-nos dentro de uma semana para mais um Conversas.